Psicologia. Vamos conversar um pouquinho sobre a parapsicologia, né? Vamos destacar aqui alguns itens. O que é que a gente quer com parapsicologia? A gente quer conhecer exatamente essa ciência, que ainda não é reconhecido totalmente como ciência, né? Mas a gente quer conhecer esses estudos para que a gente possa produzir uma teologia correta, uma teologia adequada, uma teologia confiável. Por exemplo, sem a parapsicologia, a teologia tem a facilidade de acreditar que tudo que é não explicável, tudo que não é explicável fisicamente, então é algo de Deus ou do diabo. Sem a parapsicologia. Então você vai estar diante de um fenômeno e esse fenômeno não tem explicação física. Então você vai dizer, é coisa boa? É, então é de Deus. Foi Deus que fez isso. É Deus que está fazendo isso. Mas se for uma coisa ruim, não é Deus. Isso aí é o diabo. Entendeu? Isso aí é coisa maligna. Porque não é boa. Porque se fosse bom, era de Deus. Então a teologia, sem a parapsicologia, ela cai nisso. E aí vem a parapsicologia e nos ajuda a compreender os fenômenos. Entendeu? A gente vai compreender os fenômenos porque existem estudos estudos a respeito desses fenômenos. E aí a gente então vai ter uma teologia mais confiável, uma teologia mais pé no chão, e não uma teologia dogmatizada, aquela que existe somente para justificar o que já foi dogmatizado, digamos assim, em épocas passadas. Tá bom? Então vamos ver aqui a parapsicologia, o que é que ela nos diz. Aqui tem assim, olha, fenômenos paranormais e sobrenaturais. Nós estamos agora estudando um primeiro artigo, né? O parapsicólogo, né? Ele diz duvidar para crer. Duvidar para crer. É isso que esse parapsicólogo, é a maneira dele trabalhar. Né? Aqui está o psicólogo Wellington Zangani, diz que não se deve negar nem aceitar a existência de fenômenos ditos paranormais sem antes estudá-los e testá-los à luz da ciência. Então vamos ver aqui. Por que fizeram essa pergunta para ele? Porque a parapsicologia muitas vezes é encarada com desconfiança pelos céticos. Os céticos são os cientistas mesmo, né? Os cientistas não aceitam que a parapsicologia seja uma ciência. Por que não? Porque ela não usa a metodologia que as ciências normais utilizam. Só por isso, né? Ela tem metodologia própria que termina não sendo semelhante à metodologia usada por outras ciências. Aí ele responde o seguinte: tradicionalmente, as pessoas relacionam parapsicologia à religião. Não é que religião não seja verdade, é porque a religião trabalha com uma metodologia dela, que não é uma metodologia reconhecida como científica, tá? Não é reconhecida como algo confiável. Então, é por isso que a religião ela tem o seu espaço e a ciência tem outro espaço. Então, muitas pessoas confundem, relacionam parapsicologia à religião ou a terapias alternativas, né? Então, é como se fosse ajudas, autoajudas e essas coisas todas, e isso faz com que tenham uma ideia errada a respeito da parapsicologia. Embora não exista relação alguma entre essas coisas, ele respondendo. Aí ele continua na resposta dele. Isso acontece porque no Brasil, há várias pessoas religiosas que se valem dos conhecimentos parapsicológicos para fins
como provar a ocorrência de milagres ou confirmar a existência dos espíritos. Então ele vai explicar. Existe muita experiência, não só no Brasil, mas em outros, né, em outros países, onde as pessoas usam os conhecimentos da parapsicologia para quererem provar, né, essas questões que não são científicas. Aí ele cita aqui, para provar, por exemplo, a questão de milagres, o que é milagre, tá bom? Então, e provar a existência de espíritos. Isso tudo tem feito com que as pessoas confundam parapsicologia com essa questão de religião. E o terceiro item que ele menciona para responder a essa pergunta é: no entanto, essas duas coisas estão fora do campo de atuação da parapsicologia científica. Nem religião, nem comprovação, né, de coisas, de milagres, essas coisas, nada disso está relacionado à parapsicologia. A parapsicologia, ela faz assim: está o fenômeno, a gente acredita no fenômeno. Alguém disse, olha, vivi isso, fiz isso, ou está fazendo isso. Então, ele acredita, né? E agora vamos trabalhar isso, vamos pesquisar do que se trata, né? O que é que está levando a acontecer isso? Então, é o papel da parapsicologia de maneira científica. Nem acredita, nem desacredita, mas vai pesquisar. É por isso que o título, né, o que ele chama a atenção é, como é que diz? Desconfiar, duvidar para crer. Primeiro duvidar, primeiro é questionar e depois então crer ou numa coisa ou noutra, ou de que aquilo é real e o que é que produz aquilo, ou não, ou aquilo é outra coisa, não é real e não tem nada que produza isso. Tá bom? A parapsicologia tem essa ajuda e a teologia se beneficia muito quando vai buscar essa informação. Tá bom? Ok.